Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito sensível que são as armadilhas financeiras. As armadilhas financeiras elas podem ser definidas de duas formas. Eu tenho algumas armadilhas financeiras que elas são comportamentais, que o seu próprio comportamento faz com que você tome decisões que não sejam eficientes para a formação da sua carteira de investimentos, e a outra forma que a gente vê as armadilhas financeiras são os golpes financeiros, que são quando pessoas ou instituições financeiras te prometem ganhos exorbitantes com riscos extremamente baixos e você acaba entrando e acaba ou perdendo todo o dinheiro ou perdendo uma grande parte do teu dinheiro. No vídeo de hoje a gente vai abordar todos esses temas, explicando em exemplos reais e práticos como que você pode evitar cada uma delas para que você consiga ter uma carteira de investimentos cada vez mais organizada e cada vez mais simples, para que você entenda os produtos que você tem na sua carteira. Não se esqueçam que aqui no nosso canal a gente vai ter vídeos semanais, trazendo bastante conteúdo gratuito para você. Então, se você achar que os meus vídeos fazem sentido para você, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e não deixe de compartilhar para que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis. E para a gente entender como que o nosso cérebro funciona nas tomadas de decisões, é muito importante a gente entender sobre um conceito que se chama heurística. Não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra, mas a heurística ele é um viés comportamental, que é como que você vai tomar as decisões baseadas em informações que você já tem ou então baseado em informações limitadas. A heurística, que é esse viés comportamental, muitas vezes ele é ativado, por exemplo, quando você está indo embora para casa e você quer saber qual que é o melhor caminho para você chegar em casa mais rápido. Você pensa pouco nessa tomada de decisão, mas você acaba tomando uma decisão e acaba seguindo aquela decisão. Isso acontece muito e quando você utiliza alguns gatilhos para tomar decisão no mercado financeiro que não sejam gatilhos racionais, que acabam sendo gatilhos emocionais, é muito comum você cair em armadilhas, como por exemplo, comprar bolsa quando está todo mundo muito eufórico, como por exemplo, você sair de um mercado de risco num momento de pânico. Então você conhecer quais são os sentimentos e as decisões emocionais que você pode tomar é muito importante para que você não caia nessas armadilhas. Eu vou trazer para vocês 5 vieses comportamentais para que você entenda a fundo como cada um funciona, como que você pode tomar decisões baseadas nesses vieses. Então presta muita atenção em cada um deles e me fala se você se identifica ou não com a tomada de decisão baseado nesse viés comportamental. O primeiro viés é o viés da confirmação. Como que funciona o viés da confirmação? Vamos supor que hoje você viu que lojas americanas caiu 99% desde o valor máximo que ela tinha como cotação de bolsa. E aí você começa a acreditar que a lojas americanas ela vai sair da recuperação judicial. E aí você começa a seguir pessoas que acreditam que vai sair da recuperação judicial, você começa a ler notícias que ela vai sair da recuperação judicial, e aquilo ali acaba confirmando o que você acredita. Então você confirma nas notícias, porque você está procurando coisas sobre aquelas notícias, de que a Americanas ela vai sair da recuperação judicial. Pode até ser que ela saia, mas só que você vai tomar uma decisão baseada no que você estava procurando, para você confirmar que você acredita que ela vai sair da recuperação judicial. Então, se você compra uma ação hoje, baseado na sua crença e acreditando nas notícias que você leu, porque você procurou pessoas que acreditam que vão tirar a Americanas da recuperação judicial, você vai acabar comprando a ação com esse viés. Você não vai estar com um viés imparcial. Você não está procurando informação caso ela não saia. Você não vai estar procurando informação de como ela vai sair. Você não vai estar procurando toda a informação completa. Você vai apenas se basear em informações que você procurou para que reforce no que você acredite. Então esse viés, ele é um viés muito perigoso e ele é um viés muito sensível, porque às vezes você está seguindo numa página do Instagram aonde pessoas acreditam no que você acredita. Então você acaba tomando decisões baseado em informações que não são informações completas. Um outro viés que é facilmente identificado nas pessoas é o viés da manada. Como que funciona o viés da manada? Vamos supor que as criptomoedas elas começaram a subir muito rapidamente
nos últimos 2 anos. E aí você começa a ouvir todo mundo falando para você que tem criptomoeda, que ganhou muito dinheiro. Algumas pessoas falam que tem criptomoedas, enriqueceram. E aí você começa a entender que todo mundo está fazendo aquilo e você ainda não está fazendo. Enquanto o mercado vai andando, enquanto as pessoas vão ganhando dinheiro e você começa a ouvir das pessoas que todas elas estão fazendo a mesma coisa e você ainda não está fazendo, você, como investidor, entra no viés da manada. E aí você vai lá e começa a comprar criptomoedas também. Mas qual é o problema do efeito manada? O efeito manada, ele faz com que as pessoas comecem a comprar algum determinado ativo, esse ativo ele começa a se valorizar, mas só que ele começa a se valorizar de uma forma irracional, de uma forma irreal. E aí, muitas das vezes, na hora que você é o último a entrar, é a hora em que vem aquela grande realização e aí você acaba perdendo dinheiro. Então, o risco de você seguir a manada é você entrar tardiamente em algum produto de risco. Isso já aconteceu com o dólar, isso já aconteceu com a Bolsa Americana, aconteceu recentemente com os fundos imobiliários, onde todo mundo começou a falar sobre fundo imobiliário e quem entrou por último acabou tendo um prejuízo. Aconteceu com Bolsa Brasil, aconteceu recentemente com criptomoeda. Então, como que você foge desse efeito manada? Não tem nada de errado você entrar no produto de risco. O que está errado é você entrar porque as pessoas estão entrando. Você precisa fazer a tua própria pesquisa, você precisa entender se aquele produto condiz com o teu risco para que você possa ter a carteira de investimento equilibrada e balanceada de acordo com o teu perfil. Um outro viés facilmente identificado quando a gente conversa com investidores é o viés da aversão à perda. Esse viés, ele tem 2 pontos que eu acho interessante. O primeiro ponto é o seguinte: as pessoas acabam valorizando muito mais a dor da perda do que a euforia do ganho. Tem um estudo que diz que se você perde dinheiro, você fica 2 vezes triste. E se você ganha dinheiro, você fica 1 vez alegre. Isso quer dizer que você dá muito mais ênfase na perda do que no ganho. Um outro ponto também é quando você tem uma carteira de ações, por exemplo, você montou uma carteira com 10 empresas e essas 10 empresas, vamos supor que 3 subiram e 7 caíram. Das 3 que subiram, muitos investidores acabam realizando o lucro das ações que subiram e acabam ficando com uma carteira só com as ações que caíram. Por quê? Porque elas não têm coragem de vender as ações no prejuízo, porque elas têm medo de vender as ações e depois essas ações recuperarem. Então esse viés, que é o aversão à perda, ele faz com que você fique com posições que estão negativas e acabem vendendo aquelas posições que estavam com lucro. Isso no mercado, a gente acaba dizendo que você acaba limitando o seu ganho. Por quê? Porque você não deixa as ações que estão subindo subir cada vez mais e você acaba ficando na sua carteira de investimento apenas com as ações que estão caindo. Isso é muito comum quando você pega para fazer alguma análise de carteira e esse viés de aversão da perda, ele é um viés muito identificado em muitos dos investidores. Um outro viés comportamental é o viés comportamental da ancoragem. O que acontece nesse viés comportamental? Vamos dar um exemplo que você comprou uma ação a R$50 e hoje essa ação está sendo negociada a R$25. Mas só que você tem a ancoragem, né? Você tem a referência de que você comprou essa ação a R$50. Então você como investidor, você não está disposto a vender essa ação por menos de R$50, que foi o preço que você comprou, que você ancorou, porque você acha que essas ações elas vão voltar nesse preço em algum momento do tempo. Mesmo que o mercado te mostre que essas ações elas já não valem mais o que você pagou naquela época, né? Que hoje dificilmente essas ações vão voltar para aquele preço. E aí você fica com aquele número de referência e aí você acaba não tomando decisão nenhuma ao longo do tempo se aquela ação ela não voltar para R$50. Isso acontece de várias formas. Isso acontece também, por exemplo, quando a gente está falando aqui de uma viagem internacional e você só vai comprar o dólar se o dólar tiver R$4. Mas só que hoje o dólar está 5 e dificilmente o dólar vai voltar para 4. E aí você fica esperando, até a hora que você entende ali que você precisa comprar moeda de que ele não voltou para 4. Então a ancoragem, ele vai ser um número que você tem como referência e que você não muda a sua cabeça enquanto aquele número ele não atinge. E isso faz com que você deixe de comprar
ou deixe de vender alguma ação ou algum produto de investimento, porque você vai esperar que aquele número aconteça novamente para que você tome alguma decisão. E o último viés que a gente vai falar aqui nesse vídeo é o viés da confiança. Esse viés, ele é um viés muito perigoso. Por quê? Toda vez que você tem muita certeza do que vai acontecer com o mercado, você acaba tomando umas decisões não muito racionais. Você acaba tomando decisões emocionais. Um exemplo é você acreditar que criptomoeda é a moeda do futuro e aí você acaba concentrando todas as economias naquele investimento e aí você acaba pegando uma volatilidade muito grande que você não esperava. Mas só que você tinha tanta certeza de que aquela operação que você estava fazendo era a operação que ia te dar resultado pelos próximos 10 anos, que você acaba não avaliando o risco da operação. Então, o viés da confiança, ele é um viés muito perigoso. Ele é um viés que você acaba tomando ele de forma muito emocional, acreditando muito num estudo que você fez, e aí quando você tem uma inversão de tendência, ou quando não acontece o que você previu, você acaba ficando muito assustado com a volatilidade que o mercado vai te apresentar. Então esses são os vieses comportamentais que eu entendo que são os mais importantes e que você se depara com eles frequentemente. Como que você faz para não cair nessas armadilhas? Eu acho que uma das maneiras mais interessantes de você não cair nas armadilhas emocionais, nas tomadas de decisões, é você ter um diário de investimento. Nesse diário, você deve escrever por que você entrou em cada um dos produtos. Porque muitas vezes eu acompanho pessoas que montaram carteira de ações, compraram, por exemplo, uma ação a R$ 20, e aí essa ação está sendo negociada a 15, e aí naquele momento ali que ela está sendo negociada a 15, ele quer sair porque ele acha que ela está cara. E aí, quando ele consulta o porquê que ele comprou aquela ação, ele vai entender que naquele momento, talvez era o momento dele aumentar um pouco mais a posição, é o momento dele ter um pouco mais de calma, é o momento dele analisar se o mercado está realmente precificando certo. Então você evita tomadas de decisões por impulso. Você evita cair nas armadilhas dos vieses comportamentais. Então, quando você monta a sua carteira de investimentos e você escreve o porquê você tem cada um dos produtos na sua carteira, você vai consultar e você vai ver que você quis tomar aquele risco. E aí, quando você quis tomar aquele risco, você sabe que aquele investimento ele é para médio e longo prazo. Então, pode ser que ele esteja passando por um momento de instabilidade e que é importante você manter porque você tomou aquela decisão na hora de montar a sua carteira de investimento. E uma outra forma de armadilha financeira, e aí aqui eu falo de uma forma mais séria, porque a gente está falando de operações fraudulentas. São operações em que pessoas enganam investidores, geralmente prometendo ganhos astronômicos, e as pessoas vão lá, colocam dinheiro nessas aplicações e elas são enganadas. Geralmente é uma fraude. E aí você acaba perdendo todo o dinheiro que você colocou. Eu vou trazer aqui para vocês um conceito que é um conceito que mostra que basicamente todos esses golpes financeiros, eles são aplicados da mesma forma. O que acontece é a forma que ele é apresentado para o investidor final, mas só que sempre é alguém oferecendo para as pessoas um investimento com um retorno muito maior do que a gente encontra no mercado financeiro e que, se tiver pessoas entrando nesse mercado a todo momento, enquanto pessoas entrarem, você vai conseguir ter o teu dinheiro de volta, até o momento em que tem um colapso e aí ninguém mais consegue retirar o teu dinheiro. Essas são as famosas pirâmides financeiras. E essas pirâmides financeiras, elas têm uma composição, elas têm uma característica de acordo com o esquema de Ponzi. Como que esse esquema ele funciona? Ele funciona da seguinte forma: você vai ter uma pessoa que vai prometer alguma coisa, algum ganho muito alto, de uma forma misteriosa, que você não vai entender a fundo como que ele executa essa operação. Algumas pessoas começam a entrar nesse esquema, pegando rentabilidade, mas só que o dinheiro que essa pessoa paga de rentabilidade é com o dinheiro de novos entrantes. E aí você começa a falar que você está ganhando muito dinheiro, acaba entrando cada vez mais pessoas dentro dessa pirâmide, e aí as pessoas vão recebendo rendimento, achando que é rendimento, mas só que na verdade ela está pegando o dinheiro de quem entrou e pagando para as pessoas que estão lá dentro. Até o momento em que para de entrar pessoas e aí eles não conseguem mais honrar o que eles tinham prometido. E nesse momento
a pirâmide ela é desfeita. Muita gente que entrou recentemente acaba pagando o pato, acaba sendo a última pessoa a entrar e não consegue mais pegar o dinheiro de volta. Isso são operações fraudulentas que acontecem há muito tempo, apresentado de formas diferentes. Um dos casos mais famosos de uma pirâmide financeira é o caso Madoff. O Madoff, ele trabalhou no mercado financeiro nos Estados Unidos por muitos anos e ele tinha a composição de um fundo de investimento onde ele prometia rentabilidades extremamente elevadas e as pessoas foram colocando dinheiro no fundo de investimento dele e ele foi pagando com o dinheiro dos novos entrantes. Foi exatamente o mesmo modelo do esquema de Ponzi. O Madoff, ele atraiu investidores, os investidores aportaram dinheiro no fundo dele, ofereceu falsos rendimentos, esses falsos rendimentos traíram novos aportes, porque as pessoas começaram a falar que estavam ganhando muito dinheiro naquele fundo, elas aportaram mais e convidaram novas pessoas a aportarem dinheiro também. Os resgates, quando pediam, eram pagos com o dinheiro dos novos entrantes, até que veio a crise de 2008. E quando veio a crise de 2008, ele não conseguiu mais honrar todos os resgates que foram pedidos. Por quê? Muita gente ficou muito assustada com a crise e queria o dinheiro de volta. E aí, naquele momento, a pirâmide ela foi desfeita, foi concretizado que era um esquema fraudulento. E aí o Madoff ele foi preso e morreu na cadeia aos 83 anos. E isso no Brasil aconteceu de diferentes maneiras. Então você tem que ficar muito atento com as promessas que são feitas na hora de você fazer investimentos. Aconteceu aqui no Brasil o caso da Telex Free, que foi configurado uma pirâmide. Aconteceu aqui a Avestruz Master, onde você comprava cota de avestruz, mas só que na verdade você não estava comprando nada, era uma pirâmide financeira. Aconteceu com o fundo Boi Gordo, que você também investiu em uma fazenda e também não teve o retorno do dinheiro de volta. E recentemente a gente observou as pirâmides das criptomoedas, que movimentaram quase 100 bilhões de reais em 6 anos e deixou muita gente com prejuízos financeiros. Então, como que você evita cair numa pirâmide como essa? Primeiro, você tem que entender que não existe milagre. Não existe rentabilidade muito acima da taxa livre de risco com risco zero. Se você tiver colocando o teu dinheiro em alguma coisa, em alguma promessa de rendimento fixo, alguma promessa de rendimento muito acima da média, você provavelmente está entrando em alguma cilada. Provavelmente você está entrando em algum golpe. Então, procure investimentos que sejam fiscalizados pela CVM, procure instituições financeiras, não faça investimento com pessoas, porque muito provavelmente, caso aconteça alguma coisa, você não vai conseguir pegar o teu dinheiro de volta. Então, quando a gente está falando aqui das armadilhas financeiras, e a gente fala tanto do viés comportamental, que é psicológico, que é como que você toma decisões baseadas em decisões emocionais, que podem gerar prejuízos financeiros para você, toma muito cuidado na hora de você colocar o teu dinheiro em algum investimento que seja muito promissor ou que seja muito vantajoso, porque você vai ter muito risco envolvido nisso. Então, no vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês esses dois paralelos, um emocional e um das pirâmides financeiras, para que você entenda que você precisa ter educação financeira. Você precisa entender sobre os produtos, para que você saiba se são produtos regulados pela CVM, se são produtos sérios, se são gestores competentes, se você está investindo o seu dinheiro da forma correta, do que você ficar procurando simplesmente as oportunidades no mercado financeiro, sem entender e caindo em várias dessas armadilhas. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que precisa entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, pessoas que estão entrando em pirâmides financeiras, acreditando que estão fazendo investimentos, e se ele realmente fez sentido para você, não deixa de curtir, não deixa de comentar aqui no nosso vídeo, porque isso é importante para mim, para que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis e ajude as pessoas a organizar a carteira de investimentos de uma forma cada vez mais simples. Então no vídeo de hoje é isso, um abraço para você e a gente se vê nos próximos vídeos.